admitido em alguma empresa, então o seu exame toxicológico você faz ali no laboratório Aslab, ao lado da Estação Bar. Comercial Sudoeste, com venda de acessórios para o bom desenvolvimento do trabalho de grandes profissionais, e Vida Animal, com rações, medicamentos e acessórios para o seu animalzinho de estimação viver bem. Tanto o Comercial Sudoeste quanto Vida Animal, em frente ao Centro de Abastecimento Vicente Grilo. Sua empresa e sua casa deve viver sempre limpa, usando produtos da Baruch, produtos de limpeza, ao lado da Polpa Zero. Um bom dia aí para os funcionários e também ao grande empresário Hassan Youssef. Barradinha, no Centro de Abastecimento Vicente Grilo. Venda de frutas, verduras e legumes, aceitando cartão de crédito para facilitar o pagamento da sua Centro de Abastecimento Vicente Grilo. E Alimentos do Lar. É uma gama de produtos, gente, só de qualidade, viu? Quando você for comprar, além de economizar o preço, a marca tem que ser do lar, como diz a propaganda. Se não for do lar, eu não vou comprar. A venda nas principais e nas melhores casas do ramo, eu disse do lar. 11:06. Fala, Vidal. Grande comentarista, Valdemir Vidal. Bom dia, Vidal. Bom dia, Vando Pereira. Bom dia a todos do Bahia Ponto a Ponto e do Falando de Esportes. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. As manchetes do dia. Brasil viverá no domingo 2 decisões de futebol feminino e o masculino. A seleção masculina de futebol, o Brasil enfrentará a equipe do Peru no Maracanã, depois de 12 anos, decidindo uma competição no Maracanã, a equipe da seleção brasileira. Daqui a pouquinho maiores detalhes. Estaremos falando a respeito do campeonato do Jequezinho, tem uma rodada importantíssima domingo, no campo Manuel Pedro, no mesmo bairro. E também a grande decisão que acontece logo mais à noite, no Campo Cururu, a decisão do campeonato do Joaquim Romão. Falaremos também sobre o campeonato do Mandacaru, notícias do esporte local e regional. Tudo isso a partir de agora em mais um Falando de Esporte. Falando de esportes, equipe Bola de Ouro. 11h07. Copa do Mundo de Futebol Feminino será decidida neste domingo. Meio-dia no horário de Brasília. Estados Unidos e Holanda se enfrentam em Lyon, na França. O favoritismo é das norte-americanas, que disputarão a terceira final seguida e já levantaram a taça 3 vezes, inclusive na última edição, em 2015. Desta vez, a seleção dos Estados Unidos chega à final depois de eliminar a França, dona da casa, e a forte equipe da Inglaterra. Mas, do outro lado, estará uma Holanda que quer fazer história. O futebol feminino cresceu demais no país nos últimos anos. Em 2015, a seleção disputou a Copa pela primeira vez. E em 2017, faturou o título da Euro. Além de contar com a meia atacante Martens, eleita a melhor jogadora do mundo naquele ano. Sem esquecer que a Holanda eliminou o Japão, que disputou as 2 últimas finais contra os Estados Unidos. E perdeu uma e venceu outra. No sábado, também ao meio-dia, mas na cidade de Nice, cadê o Wilson? Saiu com base? se enfrentam pelo terceiro lugar. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Ok, obrigado, Humberto, pelas suas informações. Vidal, não deu para a seleção brasileira feminina estar na decisão, mas o futebol feminino que está, posso dizer, em ascensão, principalmente no Brasil, com esse acontecimento, as mídias divulgando aí o futebol feminino, eu creio que a partir de agora vai melhorar muito. E nós teremos Estados Unidos e Holanda. Esperava-se França e Estados Unidos, França e Inglaterra, que são os maiores, a Suécia também, ou seja, Austrália também. Holanda, no seu comentário, na sua opinião, surpreendeu estar na final com a equipe dos Estados Unidos? surpreendeu. Nós temos que convirmos que o futebol sul-americano sempre teve dificuldade para ter uma estrutura para o futebol feminino, principalmente devido à questão do preconceito, em mulher jogar futebol. Tanto era que no Brasil, há anos passados, era proibido jogar futebol feminino. E posteriormente passou a se praticar o futebol feminino. Mas na Europa, muito mais aberto essa parte de preconceito.
o futebol cresceu bastante, vai crescer muito mais. A estrutura que são colocada para o futebol feminino está cada dia mais aumentando, os horizontes, salários, bons salários, e as mulheres vão chegar àquele patamar tão desejado por elas futuramente. E aqui no Brasil, eu não posso deixar de ressaltar o trabalho que foi feito pelo saudoso companheiro nosso, o Luciano, melhor dizendo, Luciano, que ele fez um belo trabalho na Bandeirante, colocando o futebol feminino em evidência, competições com patrocinadores. Então é importante isso, mas nós acreditamos que as duas seleções que vão decidir o título no domingo estão lá por merecimento e porque foram mais competentes do que as demais seleções. Mas a seleção brasileira vai passar por uma renovação total. Vamos esperar qual é o projeto para esse final de ano, como também para o início da próximo ano, para que possamos ter uma análise mais concreta. E a questão do preconceito, se vai ser colocado uma mulher no comando técnico da seleção brasileira. Você acha uma boa, Vitor? Eu acho uma boa para acabar com esse negócio de dizer que é preconceito. A técnica, independente de ser sexo feminino ou masculino, tem que estar preparado para lutar, como é que se diz, no dia a dia com o futebol feminino, né? Que é diferente do futebol masculino. Muitas vezes o cara é um grande treinador do masculino, mas não se adapta ao futebol feminino. Mas para isso tem que ter uma competição nacional forte, competitiva, como vai ter esse ano, para que você possa escolher a melhor técnica do futebol brasileiro, para que a mesma seja responsável pela convocação e para ser a técnica da seleção brasileira. Eu te pergunto, hoje no Brasil tem alguma técnica que convence, que tem essa capacidade? Tem sim. Agora é preciso dar mais. Foram citados 4, 5 nomes, que a gente acompanha a princípio por alto o futebol feminino, posteriormente vamos acompanhar mais detalhadamente, né? Quando você disputa um campeonato mundial e que a seleção estava lá, vai refletir muito mais e nós podemos acompanhar com mais determinação, com mais eficácia o futebol feminino, para a gente, na competição agora desse ano, sabermos quem é a melhor técnica do Brasil para que possa comandar a seleção brasileira no futuro. Olha, são 11h13. 11h13, a notícia que chegou até nós, Vidal, foi que o ex-jogador do Botafogo, né, com 63 anos, o Mendonça, craque de futebol. Muito craque, né, na sua passagem pelo Botafogo realmente, e faleceu, né, aos 63 anos, não é isso? Mas, o que isso nos informou aqui rapidamente, que não estava na rede social, é de que ele foi vítima do acidente no trem, né? De trem de ferro, caiu. Posteriormente vamos saber mais detalhes, mas lamentavelmente, principalmente os torcedores do Botafogo, né, que tinham uma dedicação, e Mendonça jogou muito futebol, era um craque de futebol. 11h13. No ano de 2005, o zagueiro da seleção brasileira, Thiago Silva, foi diagnosticado com tuberculose. O atleta passou pelo momento mais complicado da sua vida. Foram cerca de 2 meses internado e sem contato com nenhum de seus familiares. A chance de contaminação era muito grande. Por isso, não podia receber visitas. O isolamento era um tratamento árduo. Tudo se tornava cada vez mais difícil para ele. Foi sem sombra de dúvida. No início, né? Claro, todo o período foi muito difícil, mas o início foi muito complicado. Os primeiros 2 meses eu fiquei isolado. Thiago Silva. Sem poder receber Ele teve tuberculose. Era muito fácil de transmitir. Tanto que quando eu saí do hospital, minha esposa, minha namorada na época, estava também contagiada. Mas graças a Deus conseguiu cura ali, apenas com remédio, fora do hospital. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo que eu ganhei uma das coisas mais importantes na vida, né? A nossa profissão de ganhar um campeonato aqui, outro ali. Mas eu acho que a minha maior vitória foi ter vencido a tuberculose. Mesmo diante deste cenário, Thiago Silva resistiu e trilhou o caminho do futebol. Na sua trajetória, teve passagens por Fluminense, Milan e agora Paris Saint-Germain. Todo o seu esforço e dedicação fizeram com que o zagueiro atingisse o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. Paixão, orgulho, agora a gratidão de estar aqui por mérito. Meu clube,
minha carreira, da criança que eu tinha. Para saber mais sobre a história do zagueiro Thiago Silva e outros jogadores da seleção brasileira, acesse o site da CBF na série Raízes da Seleção. A agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Daniele Esperon. Torcida e seleção, gigantes por natureza. Ok, obrigado, Daniele, sempre trazendo boas informações. São 11h15, né? 11h15. Às vezes, Vidal, existem determinadas enfermidades que tem que ter esse isolamento, tem que ter aprovação, né? Provação. O atleta fica aí pedindo a Papai do Céu o restabelecimento da sua saúde. E a gente lembra também, agora recentemente, o Richarlison, né? Que teve cachumba, a popular papeira, né? E teve que ficar isolado e se afastou de um jogo, depois retornou, mas ficou no banco de reserva, né? O que eu pude observar que essa questão da tuberculose que o Thiago Silva teve, vem muito tempo, muitos anos, e sempre colocar uma matéria para falar de novo da tuberculose que o atleta teve, com tantas outras coisas mais importantes. É evidente que isso já foi colocado na mídia, ele já explicou que teve essa questão da tuberculose, já recuperou, ele é um atleta vencedor, é evidente que caiu muita coisa em cima do mesmo quando ele foi capitão da seleção brasileira, que chorou naquele 7-1 e que não perdeu aquela confiança de ser o capitão da seleção brasileira, porque quando o cara não é emotivo, todos criticam. Quando o cara é emotivo, criticam porque ele é emotivo. É muito difícil você conseguir agradar a todos, né? Então o Thiago Silva mostrou que, independente daquela derrota de 7-1, foi uma coisa que dificilmente vai acontecer dentro do futebol, o Brasil ser goleado dentro do seu próprio país por 7-1, mas que ele deu a volta por cima, mostrando sua capacidade e teve oportunidade dada pelo Tite, né? Porque outro treinador poderia não dar mais a oportunidade ao Thiago Silva, e ele vai ter uma oportunidade agora de conquistar a Copa América, defender as cores da seleção brasileira. Ok, 11h17, 11h17, vamos a um breve intervalo, a gente volta já com muito mais para você ligado na Povo FM e eu falando de esportes dentro do Bahia ponto a ponto até o meio-dia. Povo FM.